Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião. Estamos aqui hoje com o Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano, volume 2, 2021. Nós iremos aqui ao sumário, como de costume, e hoje eu irei falar para vocês qual a diferença entre monarquia e república da página 149. Então, nós estamos voltando aqui, né, indo até a página 149 do nosso PET 2. Então, vamos até lá. Aqui está o PET de estudo tutorado. Falamos da primeira semana sobre o Estado Nacional Brasileiro, cultura e processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Mas agora, será a semana 2. Nós vamos falar ainda sobre o eixo temático, cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro de 1822 a 1930. O tema de hoje são embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional, confrontos, fim da monarquia no Brasil e início da república. Bom, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre qual a diferença existente entre a monarquia e a república. Formas de governo que foram adotadas em contextos distintos no Brasil. Então vamos lá, monarquia e república no Brasil, mudanças permanentes. Quando refletimos sobre a monarquia, nossa atenção volta-se para a Europa, em especial na Inglaterra. Bom, gente, vamos entender como surge a monarquia. A monarquia, ela vai surgir após o período feudal, que é simplesmente um período em que os senhores feudais se enfraquecem e a burguesia surge devido às práticas comerciais. E aí o que acontece? Com o surgimento dessa nova classe social, que é a classe burguesa, ela vai apoiar o quê? A unificação dos estados nacionais, e formando assim os primeiros estados nacionais na Europa. Os reis vão adquirindo o quê? Poderes absolutos, e com isso a monarquia vai estar ao lado desses reis com poderes absolutos. Nós teremos então a presença de uma nobreza, e quem vai sustentar todo esse Estado, praticamente, é quem? A burguesia e o restante da população, que vai simplesmente dar sustentação ao Estado. Então, a monarquia ela é absolutista, ou seja, tem todos os poderes concentrados nas mãos dos reis, diferente da república. Res significa coisa, pública, pública mesmo. Onde que surge a república? A república surge lá em Roma. Então, após a monarquia que existiu romana, na formação de Roma, que vocês já devem ter escutado, então suas raízes estão lá, né? Após uma dinastia, a dinastia romana, na qual simplesmente com o fim dessa monarquia, o Senado romano vai implementar a república. Igual eu falei para vocês, res, coisa, pública, pública. Então surge em Roma com o final da monarquia romana. E aí o que acontece? Aí nós temos a história, né, de Tarquínio, soberbo, o último imperador, né, romano, o último rei romano, né, que vai simplesmente... Tem uma origem etrusca, ou seja, a monarquia etrusca, vocês já devem ter visto isso lá no primeiro ano, e essa monarquia, ele acaba sendo assassinado, e aí os senadores, que são as pessoas ricas de Roma, assumem o poder, e vai até, por cerca de quase 500 anos, vai ter uma república em Roma. Então são essas características que estão ali. Então vamos continuar a leitura aqui. A tradição e os eventos em torno da realeza britânica são motivos de curiosidade em todo o mundo. Estimula especulações das mais variadas mídias a respeito da vida pública e privada da corte. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala da monarquia inglesa. Por quê? Até a Revolução Inglesa, nós temos uma monarquia absolutista. Então nós temos lá, desde a invasão dos franceses na Inglaterra, então nós temos um nobre francês da região da Normandia,
né, que vai invadir a Inglaterra, e a partir dali nós temos aqui dinastia de origem francesa na Inglaterra. Eles são absolutistas. E aí o que acontece? Essa monarquia vai passar por uma série de transformações, e aí vai haver a Guerra dos 100 Anos. Com isso, essa monarquia vai perder poder, e nós vamos ver uma monarquia das grandes casas feudais da Inglaterra, né, como os Yorks, os Lancasters vão se unir, e aí nós teremos uma monarquia genuinamente inglesa. Temos Henrique VIII, que é absolutista, e que implementou uma nova religião na Inglaterra. E aí o que acontece? Nós vamos ter até a Revolução Inglesa, e aí que são dinastias com Carlos I, Carlos II, Jaime I, Jaime II, né? Na verdade, eu falei fora de ordem, mas são esses 4 os últimos reis ingleses que vão acabar perdendo poder para o parlamento. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando fala na monarquia inglesa, há 2 momentos. A partir dali, quando termina essa dinastia de origem escocesa, o que acontece? Nós vamos ter uma dinastia de origem aqui, holandesa. Então nós temos, né, o Guilherme de Orange, lá da Holanda, que vai chegar e vai se estabelecer como rei, apoiado pela burguesia inglesa, e aí aquele absolutismo monárquico, aquela monarquia absolutista, vai acabar. Por quê? Vai ser agora a monarquia o quê? Parlamentarista. Quem tem poder é o parlamento. Então tem uma grande diferença aí. O rei já não tem mais poder. Quem tem poder é o parlamento, que vai ser muito influenciado pela burguesia inglesa, porque a burguesia inglesa vai vencer durante esse período a Revolução Inglesa. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em monarquia, porque há diferenças nessas monarquias entre ser absolutista ou não. Então, muito cuidado com isso. É interessante notar que no Brasil também apresentou, durante grande parte do século XIX, um regime monárquico, com todo o requinte e sofisticação existentes no Velho Mundo. Mas, afinal de contas, o que significa monarquia? Monarquia é o nome dado ao regime político comandado por um monarca, rei, imperador, príncipe, etc., que exerce de modo hereditário e vitalício, sem qualquer consulta ao povo. O local, aí, ele é absolutista. O local onde o monarca vive, trabalha, é chamado de corte. E os cidadãos de uma monarquia são referidos como súditos. Tal sistema de governo predominou em todas as sociedades humanas até o século XIX, momento em que o regime republicano passou a ser preferido pela maioria desses países. Bom, então vamos lá. O período imperial brasileiro está dividido em 3 fases: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O destaque do primeiro reinado vai de 1822 a 1831, é a renúncia de Dom Pedro I, aquele que em 7 de setembro de 1822 declarou a independência do Brasil. Vejam lá o quadro de Pedro Américo sobre a independência do Brasil, cujo governo esteve pautado no autoritarismo, o absolutismo monárquico. Lembra que ele fechou a Assembleia Legislativa, acabou com a Constituição da Mandioca, que restringia os poderes do monarca, e criou o 4º poder, lógico, ele é de origem monárquica, portuguesa, absolutista. Então ele criou o quê? O poder moderador. Essa atitude levou ao desgaste em relação com a elite política e econômica do país. No período regencial de 1831 a 1840, o ponto importante da análise gira em torno das disputas políticas entre conservadores e liberais, das revoltas provinciais que denunciavam a situação de miséria e abandono vivenciado por boa parte da população. Vale a pena ressaltar nessa situação que ocorreu o ato adicional. O que foi o ato adicional? O ato adicional de 1800, se eu não me engano, 32 a data, ele vai... Não, 1834. Ele vai simplesmente restringir o poder moderador, mas em sua totalidade? Não restringe em sua totalidade. Vai ser às avessas, ao contrário do que é
uma monarquia parlamentar inglesa. Por isso, a nossa monarquia ela vai ser parlamentar, mas às avessas, ao contrário do que a Inglaterra. O monarca ainda tem um certo poder, sim, no poder moderador. Então, vamos continuar. Bom, o último período, que é o segundo reinado, e aí eu falo aí do estadista, que foi Dom Pedro II, que ficou 49 anos em poder, é marcado por importantes eventos do Brasil, como a Guerra do Paraguai. Durante esse período, o país passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e à chegada de milhares de imigrantes. Bom, até aqui, Dom Pedro II seguia a cartilha de forma a não sair da linha em relação às diretrizes impostas pelos grandes latifundiários que são escravagistas. Quando ele acaba com a escravidão, não há como se sustentar no poder. Ah, professor, mas não foi a pressão de outros segmentos sociais? Gente, então vamos lá, vamos entender. Teve pressão? Teve formação de agremiações republicanas nas grandes cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando que a maioria da sociedade brasileira, mais de 94% da população brasileira, nesse período, vivia onde? Na zona rural. Eles adoravam o Pedro II, eles gostavam dele. E o exército com a Guerra do Paraguai? O exército adorou, né, ter o poder, até hoje, né? O general gostou de ver a República, os praças gostaram de ver a República e acharam aquilo muito interessante e trouxeram para o Brasil, começaram a fazer o quê? Propaganda. Todos? Não, alguns. Ainda faltam 2 segmentos sociais. Quais são esses segmentos? A igreja. E o que a igreja tem a ver com isso? É porque a igreja vai começar a se impor algumas práticas do Dom Pedro II. Qual prática? Primeiro, proibição de entrada de maçons na igreja. As elites brasileiras, e Dom Pedro II, era maçom. Então, quer dizer, isso aí já gerou um conflito. Conflito até prisão de bispos no Brasil. Como o do Rio Grande do Norte, né? De Olinda e Belém, né? Se eu não me engano. E aí o que acontece? Isso vai gerar um desgaste no governo em relação à igreja. Bom, e aos latifundiários? Eles, né, têm escravos, têm investimento. O Brasil foi, se não o último, um dos últimos, acredito que foi o último país a abolir a escravidão. Né? Lembrando que hoje o termo escravidão tem o quê? Tem uma série de formas de você entender a escravidão, né, no mundo contemporâneo. A escravidão, às vezes, não precisa mais, né, do grilhão, não precisa mais do chicote, mas há outras formas de escravidão. Isso aí é muito importante a gente saber. E também existe a escravidão física, né, análogas aí, que falam aí na justiça análoga à escravidão. São serviços análogos à escravidão. Como assim? No mundo contemporâneo do Brasil hoje, se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver lá fazendas em que as pessoas são forçadas a trabalhar, né, em condições análogas à escravidão. Vocês veem aí pequenas fábricas, eu me lembro uma de tecido em São Paulo, que tinham lá, se não me engano, eu acho que eram bolivianos, colombianos ou peruanos, eu não lembro. Nessas condições análogas à escravidão. Então, basta ver aí alguns fornos de carvão, se não me engano, no estado de Minas, tá? Esses fornos de carvão, onde simplesmente pega a madeira para fazer o carvão para vender, né? Vende, né, em saquinhos pequenos, né? Você compra no mercado. Não digo que são essas empresas, mas tem que procurar no Google e lá existem esses dados. Né? São os carvoeiras que vendem para diversos, né? São empresas que vendem para diversas outras empresas, não sei dizer quais são. Mas crianças vivendo nessa situação também. Então, quer dizer, quando a monarquia, a elite vê, olha, o rei já não mantém mais, o imperador Dom Pedro II não mantém mais
aquilo que a gente precisa. Ele se torna o quê? Ele se torna algo que é inviável para eles, porque eles mesmos poderão, então, assumir o governo. E aí nós vamos ver, né, como é que vai assumir esse governo. Os militares ali com participação política, as elites querendo participação política, e o resto do povo olhando, segundo José Murilo de Carvalho, que vai pegar um jornalista de época, né, olhando tudo aquilo assim, né, bestializado, sem saber o que estava acontecendo. Bom, e aí nós temos o quê? O golpe militar conduziu a proclamação da República e deu fim à monarquia em 15 de novembro de 1889. Opa, feriado, 15 de novembro, não se esqueça. A palavra república se origina do latim res publica e buscava designar coisa pública. A ideia principal desse termo se concentra no princípio de que os escolhidos pelo controle do Estado seriam responsáveis por atender os anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador daquilo que pertence a todos, ou deveria pertencer a todos, né? Isso aí surge lá em Roma. Por isso, coube ao condutor da República um compromisso com a sociedade de afastar seus interesses particulares do projeto do Estado. Exatamente esse ponto. A República Brasileira não se mostrou sempre fiel, olha, por quê? Ao princípio político proposto pelo tal conceito, pertencente a todos. Muitos são os exemplos na história da nossa República do uso da máquina do governo para atender interesses pessoais ou de situações de má gestão dos recursos públicos, até mesmo corrupção. A corrupção sempre foi endêmica no Brasil, desde lá, quando Mendes Sá era o governador-geral do Brasil, enviado pelo rei português, já havia, ele falou, opa, vou acabar com a corrupção, isso aí está lá, documentos escritos. Então ele prendeu diversas pessoas ligadas ao governo e por corrupção. E realmente ele acabou com a corrupção. Mas só que quando ele faleceu, isso aí em 1555 que ele chegou no Brasil. Quando ele faleceu em 1574, os bens dele eram incompatíveis com as riquezas que ele tinha. Milhares de escravos, né? Dezenas de fazendas. Mas como é que ele conseguiu tanto dinheiro, tanto poder assim? E aí, porque o salário dele era incompatível com essas riquezas. Então aí a gente vê a história da corrupção do Brasil, né? Vamos lá. Através do estudo das primeiras experiências republicanas do Brasil, percebe-se que, como muitas vezes o significado profundo do termo república foi esquecido por indivíduos e grupos que dominaram a república ao longo do tempo. Realmente, caiu no ostracismo, esquecimento, né, gente? Não obstante, o regime republicano pode ser considerado um passo importante rumo a uma possível democratização da sociedade. Avanços e retrocessos marcaram o caminho da República Brasileira em direção a uma sociedade mais justa e democrática. Justa e democrática. É importante ressaltar que, para os defensores da República, o novo regime viria acompanhado de uma modernização das instituições políticas e também da sociedade como um todo. Ocorre que contradições sociais, modernização versus miséria, exclusão social, presentes nesse cenário, resultaram em, tá vendo? Olha, gente, modernização, miséria, exclusão social, resultaram em conflitos de várias ordens. Nas cidades e no campo, eclodiram movimentos que denunciaram e exigiam mudanças significativas na estrutura social. E aqui tem várias charges, né? Olha, se não me engano, aqui é o Dom Pedro I, né? No baile. Aí vocês vêm com calma. Aqui o baile se não me engano, da República. Aqui Dom Pedro II, a charge que fizeram dele, né, distribuindo cargos políticos. Bom, e aí vem as atividades. Vamos a elas. Universidade Federal, deve ser do Mato Grosso. Não, de Três Marias, Minas Gerais. Adaptado. As revoltas do período regencial não se enquadraram em uma moldura única. Eles tinham a ver com dificuldades e realidades da vida cotidiana
e as incertezas da organização política, mas cada uma delas resultou em realidades específicas provinciais ou locais. Boris Fausto. Apesar de não ter uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentam em comum que insatisfação com o poder moderador, lideranças das camadas populares, oposição ao centralismo político, propósito de abolir a escravidão, defesa de um Estado unitário. A gente está falando do período regencial, né? O que os regentes têm aí, fazem oposição, né? Eles não querem abolir a escravidão porque eles são donos de escravo. Né? Eles não... Será que eles fazem defesa do Estado unitário? Será que eles fazem oposição a um centralismo político? Lideranças camadas populares, não. Talvez, né? Olha, acho que tem 3 aqui, tópicos que vocês deveriam pesquisar. Que eu estou falando, a A, a C e a E. Então, imagine qual das 3 possa ser. Faça a pesquisa de vocês. Leia o texto a seguir. Daí por diante é degringolada. Forças surdas começam a minar as bases do trono e, embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível o desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O Império se mostra incapaz de resolver os problemas nacionais, a começar pela emancipação dos escravizados, de cuja solução dependia do progresso do país. E, por isso, sua estabilidade estava definitivamente comprometida. Caio Prado Júnior. Identifique as instituições monárquicas mencionadas no texto e explique as razões que culminaram no processo de desgaste político-social durante o final do século XIX. E aí eu falei para vocês, lembra? Os militares, por quê? Né? A Igreja Católica, por quê? A classe média com as agremiações republicanas, por quê? E também os grandes latifundiários, as elites brasileiras. Então, vamos pensar em tudo isso para responder essa questão. Eu falei nesse vídeo. Do Pitágoras, 2015, adaptado. Assinala-se, portanto, este período que se inaugura com a segunda metade do século passado pelos primeiros passos no sentido de modernização do país. A velha estrutura colonial, barris os obstáculos que se antepunham ao seu progresso, entra numa fase de completa remodelação. Seria, na verdade, um critério estreito atribuir essa transformação unicamente à abolição do tráfico de escravos. Ela estava naturalmente indicada pelas condições objetivas da economia universal, de que o Brasil entrava com a independência a participar. Ensaiado o isolamento colonial, era inevitável, mais dia, menos dia, que o país pudesse, de acordo com essas condições, mas é incontestável que este fato, a abolição do tráfico, constituiu a vassourada preliminar indispensável de tal surto de progresso. Ele abriu o nosso primeiro período de franca prosperidade comercial, também de Caio Prado Júnior. De acordo com Caio Prado Júnior, a abolição do tráfico de escravizados no Brasil está relacionada ao quê? Está relacionado. O quê? Ao fim do segundo reinado. Pode ser. O processo de modernização da economia e da sociedade brasileira está também ligado a esse processo, né, do fim do segundo reinado. Você acha que houve uma modernização da economia? Eu acho que não. O enfraquecimento das instituições sustentava a monarquia no Brasil, você acha que há enfraquecimento? Eu acho que há um empoderamento, né? A diminuição da produção da exportação do café que sustentava a economia do país? Também acho que não. Ao retrocesso político e econômico que o Brasil vivenciou durante o século XIX? Também acho que não. Ao início do processo de industrialização da economia brasileira, que gerou progresso no país? Bom, aí você tem que ver a Vargas, né? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que ver aqui, ó, eu acho que a pergunta é isso aqui. Acho que isso aqui foi mal elaborado. A pergunta é, de acordo com Caio Prado Júnior, então esse A aqui não existe. Para começar, de acordo com Caio Prado Júnior,
Então, foi errada aqui a elaboração dessa questão. De acordo com o Caio Prado Júnior, a abolição do tráfico de escravos no Brasil está relacionada a quê? Você acha que é o processo de modernização, o enfraquecimento das instituições, a diminuição da exportação de café, ao retrocesso político e econômico no Brasil, ou o processo de industrialização da economia brasileira? Então, vocês vão ter que analisar cada questão, mas a pergunta é essa aqui. E nós podemos, o quê? A partir daqui, olha, desse texto, que fala no sentido da modernização do país, então nós temos os primeiros passos, né, e lógico, ligado a ela as transformações, vocês têm que ler aqui as transformações, vai acabar gerando o quê? O fim do segundo reinado. Então, essa pergunta não é letra, a pergunta começa a partir daqui, né, as questões que vai responder. E aí vocês vão ver se é a modernização da economia, se é o enfraquecimento das instituições, se é a diminuição da exportação do café, se é o retrocesso político e econômico que o Brasil está vivenciando, ou se é o início do processo de industrialização da economia brasileira. Analisem o texto para responder. Quarta e última questão. A Universidade Federal do Rio de Janeiro não julgava possível a república enquanto vivesse o imperador, e daí a minha surpresa. Se de mim tivesse dependido a sua permanência como chefe da nação, afirmo que não teria sido deposto. A república teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar, representado pela quinta parte do exército. A nação foi estranha a esse reconhecimento, que aceitou como fato consumado, né, o Celso de Castro. Bom, o texto anterior é um trecho marcado do Visconde de Pelotas, o Visconde de Ouro Preto, datada de 10 de setembro de 1890. Ela caracteriza a proclamação da República como um pronunciamento de uma parcela do Exército, organizada em torno de um grupo de jovens militares positivistas. Então, foi um grupo que deu aí o golpe de Estado que deu início à República no Brasil. Explica a frase sublinhada, destacando uma particularidade do modelo republicano implantada em 1889 no Brasil. A República teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar. Então, quem participou da proclamação da República? Quem eram os militares? Era da alta patente, baixa patente? Havia toda a participação do Exército Brasileiro? Quem apoiava esse pronunciamento? Quais os interesses por trás disso? E aí você consegue responder a essa questão. Galera, então é isso. Ficamos, então, por aqui. Próxima semana é a semana 3 do PET 2. Desejo a vocês um bom dia e até a nossa próxima aula.